Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, aí junto com a Júlia e a Laís, a gente vai estar apresentando um trabalho aí sobre solução tampão, né? Baseado, né, na nossa referência é o texto da revista Química Nova na Escola, número 13, de maio de 2001. Fazer uma breve introdução para vocês aqui, né? De forma geral, o conceito de solução tampão, né, é uma solução que contém um ácido, uma base forte ou fraca, seus respectivos sais, né? Então a gente vai englobar vários formas e sistemas aí equacionais, né, que vai conferir essa resistência. E foi sim ali nas primeiras décadas ali de 1900 que a gente teve grandes passos, né, na conceituação e na elucidação desses conceitos, né. A gente teve aí cientistas como Ferbar e Hubert, né, que estudaram é, as atividades, né, das enzimas, né, principalmente a enzima amilase, e começaram a investigar essa questão aí da acidez, da alcalinidade e um ponto de neutralização, né, que era conferido principalmente por uma solução de ácido fosfórico. E aí demonstraram, né, que esses mecanismos ofereciam uma resistência, né, a alterações do pH, quando expostos, né, ou então quando é adicionado alguma base ou ácido forte oriunda de outra fonte, né, no caso. E aí Fels também fez alguns experimentos e contrastou, né, que algumas impurezas de substâncias básicas ou ácidas não interferiam no pH de determinadas soluções, né, tamponantes. E Sorensen, em 1909, ele colocou, né, esse conceito de pH, elucidou esse conceito de pH mesmo para fazer uma análise quantitativa, né, de acidez e basicidade de uma determinada solução, né, ou substância, né. Já Anderson, né, em 1909, trouxe para a gente o conceito mais aplicado, né, dentro do controle do pH sanguíneo, né, principalmente, né, por íons bicarbonatos. Ele elucidou tal fato, tal ocorrência através da sua fórmula, né, dessa equação aí muito importante. Esse H mais aí representando, né, essa quantidade de hidrogenização, né, na substância, no meio que está analisando, e essa relação aí, né, o K, né, que é uma constante, da reação da primeira ionização, né, do ácido carbônico, e o bicarbonato ali, fazendo essa relação, né, ácido carbônico com bicarbonato ali. É uma das formas, né, que dos sistemas, né, tamponantes aí do sangue, né. E aí, só lembrando aí um detalhe aí, que essa constante K, ela depende, não depende, né, da concentração, né, da substância do meio ali, mas depende da temperatura, né? Seus valores, né? São tabelados dentro de 25 graus, normalmente, e aí a gente tem que analisar em outras condições, né? Como a condição corporal, né? Que gira em uma temperatura ali de 36, 37 graus. E aí, né, esse mecanismo aí do pH sanguíneo, né, descobriram que quando se tem um acréscimo, né, de ácido na circulação, também é observado posteriormente uma elevação proporcional, né, do bicarbonato, né. Esse sistema é feito através de processos fisiológicos complexos de vários âmbitos, né, dentro do nosso corpo, né. Não cabe aprofundar aqui, mas é bom elucidar essa relação aí do ácido carbônico, mais uma vez, com o bicarbonato, né. E aí, em 1916, né, Hausbach colocou, né, deu uma sofisticada nessa fórmula e nessa equação, colocando ela em forma logarítmica, né, assim tendo aplicação também, né, entrando dentro do contexto da área clínica, né, então assim, possibilitando aí a gente estar investigando as enzimas e outras reações biológicas aí, né, importantes. E aí, né, no texto está bem mais aprofundado, mas aqui eu vou estar dando uma passada rápida sobre alguns contextos aí que a gente ocorre esses tampões, né? E aí a gente tem nos processos biológicos, né, como já foi citado, né, a importância do pH e também quando sua faixa é importante para possibilidade, né, da reação ocorrer, assim como sua velocidade, né? Lembrando, né, que o pH do sangue em condições normais, ele está ali em torno de 7,35 e 3 e 7,45, né? E aí mais um outro sistema, né, que também tem dentro do nosso sangue, né, de sistema controle de tamponamento,
que é com o ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico e o CO2, né? E com suas conjugações, né? Então, mais um sistema aí de tamponamento no sangue. Só citando, né, diversos problemas de saúde estão envolvidos com a alcalose ou acidose do sangue, né, alguns podendo ser até fatal, geralmente diabetes, algum problema nos rins, esse tipo de doença crônica aí pode estar prejudicando, né, esse sistema de tamponamento, né. Durante uma atividade física intensa, né, a gente tem aí o aumento da taxa de respiração, né, para aumentar a expiração do CO2, né, a respiração também é bem importante, né, o gás carbônico é bem importante aí nesse sistema aí de controle do pH sanguíneo também. E aí a gente tem outros exemplos na natureza, como nos tecidos vegetais, né, que a gente tem um pH ótimo de 4 a 6,22, onde os fosfatos, os carbonatos, os ácidos orgânicos também vão fazer um papel importante aí nesse controle, né, do pH. A saliva também é um outro sistema tampão, uma solução tampão bem importante, né, tendo em vista aí, né, que a gente precisa inibir, né, o crescimento bacteriano, a formação de placas, né, a questão de saúde, então a gente tem esse controle também, né, do pH na boca aí. E aí, além de sistemas biológicos, também a gente encontra aí em sistemas biogeoquímicos também, né, um exemplo é a chuva ácida, que pode estar comprometendo vários fatores ambientais e tal, e no texto é citado aí o caso dos lagos ricos em calcários, né, nas montanhas de Adirondack, em Nova York, e aí elucidado pela essa fórmula aí, né, então assim, a gente vai ter aí CaCO3 mais H3O3 aquoso, né, interagindo, né, o calcário interagindo com a água, e formando, né, uma solução aí que permite aí essa relação, né, HCO3, H2CO3, CO2, né, que forma um sistema tampão. Então, essa chuva ácida chega nesses lagos, então o seu pH não vai ser alterado, porque tem esse sistema tamponante aí, né? Então, assim, bem interessante também. Outro sistema tampão encontrado na natureza é o do solo, né? Que é bem complexo também, né? Que se a gente for imaginar, aí, o solo está sujeito a várias influências, né? Do clima, do tempo, lixiviação, carreamento de substâncias, até a ação do homem também, né? Então, o seu pH é controlado de uma forma mais complexa, né? Envolvendo também as raízes, né, das plantas, essa troca de cátions com prótons, hidrogênio no caso. Então, essa relação aí, ela vai gerar um sistema, né, também de tamponamento, né? Mas a tendência do solo é ser um pouco mais ácido, né? Então, assim, são vários fatores aí que vai estar promovendo esse controle aí do solo, então desfavorecendo mesmo, né? E aí, para finalizar, né, que é o foco grande nosso aqui, na indústria de alimentos, a gente tem os aditivos, né, que são compostos ácidos básicos colocados nos alimentos a fim de neutralizar ou criar o sistema tampão, né? Você pode colocar a solução tampão também direto no alimento. Geralmente, a relação ácido lático e lactato de sódio é aplicada em alguns alimentos. E aí, essa adição aí tem como funcionalidade controlar o pH para impossibilitar, né, desenvolvimento de micro-organismos e também preservar, né, o sabor, o aroma e outras, até mesmo os fatores nutricionais desse alimento, né? Então é bem importante. Aí alguns exemplos de alimentos, né, o refrigerante, a gelatina e o queijo. É isso. Eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre definição contemporânea, equilíbrio químico e princípio de Le Chatelier em soluções tampão. O conceito de tampão ele é aplicado nas diversas áreas do conhecimento. Os bioquímicos eles utilizam os tampões devido às suas propriedades de serem dependentes do pH. Além disso, em química analítica industrial, o controle adequado do pH pode ser essencial na determinação de reações de precipitação e de eletrodeposição de metais, na efetividade de separações químicas, nas sínteses químicas e, em geral, no controle de mecanismos de oxidação.
Uma definição mais abrangente foi apresentada por Harris, em 1999, que diz: uma solução tamponada resiste a mudanças de pH quando ácidos ou bases são adicionadas ou quando uma diluição ocorre. Embora haja outros tipos de solução tampão, essas soluções são constituídas geralmente de uma mistura de ácido fraco e sua base conjugada, ou da mistura de uma base fraca e seu ácido conjugado. Como exemplo de ácido fraco e sua base conjugadas, temos o ácido acético e o acetato de sódio, e como exemplo de base fraca e ácido conjugado, temos a amônia e o cloreto de amônio. Equilíbrio químico e princípio de Le Chatelier. Como eu já havia dito, uma solução tampão pode ser preparada misturando-se uma solução de ácido fraco com sua base conjugada. Então, quando misturarmos A mols de ácido fraco com B mols de sua base conjugada, a quantidade de matéria do ácido permanecerá em equilíbrio químico próximo a A, e a quantidade de matéria da base conjugada ficará próximo de B. Do mesmo jeito, se misturarmos A mols de base fraca com B mols de seu ácido conjugado, a quantidade de matéria da base ficará próximo de A, e a quantidade de matéria do ácido ficará próximo de B. Para entender como isso ocorre, vamos analisar exemplos de reações de ionização de um ácido fraco e de hidrólise de sua base conjugada em termos do princípio de Le Chatelier. Esse princípio, ele mostra que quando alteramos um sistema em equilíbrio, ele busca adquirir um novo estado que anule essa perturbação. Dessa forma, há o deslocamento químico, ou seja, uma busca por uma nova situação de equilíbrio, favorecendo um dos sentidos da reação. Então, vamos considerar um ácido fraco, por exemplo, o ácido acético, com constante do ácido igual a 1,74 vezes 10 elevado a menos 5, e sua base conjugada, o íon acetato, com constante de hidrólise igual a Kb, que é igual a 5,75 vezes 10 elevado a menos 10. Ao preparar uma solução de 0,2 mol de ácido acético a 25 graus Celsius, o valor baixo do Ka ele diz que para cada 1.000 moléculas de ácido acético, apenas 9 estão sendo hidrolisadas, de acordo com essa reação que está no slide. Então, isso diz que o ácido acético ioniza-se muito pouco, e com a adição do sal acetato à solução, isso vai fazer com que a ionização do ácido acético seja ainda menor, devido ao efeito do íon comum, que deslocará o equilíbrio da dissociação do ácido acético em sentido da formação dele mesmo, e não da ionização. De forma parecida, a gente pode aplicar ao íon acetato em uma solução de 0,10 mol. Nessa condição, devido ao baixo valor de sua constante de hidrólise, a solução apresenta 75 ânions hidrolizados a cada 10.000 ânions de íon acetato em solução a 25 graus Celsius. A reação também está no slide. Da mesma forma, o íon acetato reage muito pouco com a água, e com a adição do ácido acético, isso faz com que o acetato reaja ainda menos, devido também ao deslocamento da reação, que será no sentido da formação do acetato, ou seja, reprimindo a hidrólise. Portanto, se, por exemplo, 0,10 mols de acetato de sódio mais 0,2 mol de ácido acético forem dissolvidos em 1 litro de água, a solução resultante apresentará aproximadamente uma concentração de 0,10 mol de acetato de sódio e 0,2 mol de ácido acético em equilíbrio na solução. Oi, meu nome é Laís e eu vou falar sobre o pH de uma solução tampão. O que é? O pH de uma solução tampão é a forma rearranjada da expressão de equilíbrio de ionização de um ácido fraco, ou da hidrólise de um ácido conjugado de uma base fraca. Pode ser representada pelas seguintes equações químicas que estão na figura 1. E essas são as respectivas constantes de equilíbrio, representadas na figura 2. Se a gente rearranjar as expressões, temos as concentrações hidrogeniônicas, que estão aqui na figura 3. Aplicando o logaritmo negativo, nos dois lados, teremos as expressões da figura 4. E aplicando a definição de pH,
Teremos, por fim, a equação de Anderson-Hasenbach para os dois tipos de soluções tampão, que estão aqui na figura 5. Sabemos que a ionização de uma espécie ácida, o pKa, ele é igual a menos log de Ka. E no caso de um ácido conjugado de uma base fraca, teremos Ka igual a Kw dividido por Kb. Logo, o pKa vai ser pKw menos pKb, assim como estão nas expressões no slide. Trouxemos um exemplo de tampão de NH3 e NH4Cl, onde é que a gente tem aqui o NH3 circulado como a espécie básica B e o seu ácido conjugado BH+, que está aqui o NH4+, que é o cátion NH4+, né? Que vem do sal cloreto. Sabemos que o pKb da base NH3 é 4,76. Logo, como foi falado no slide anterior, para fazer esse cálculo do pK do ácido conjugado do NH4, vamos ter 14 menos 4,76 igual a 9,24. A capacidade tamponante. A capacidade tamponante de uma solução tampão, ela é definida pela habilidade da solução de resistir à mudança de pH com adição de ácido ou base. É definida como a quantidade de um ácido forte ou base necessário para mudar a uma unidade de pH. Essa habilidade de conseguir evitar essa mudança está ligada à concentração das espécies do tampão. Um tampão é mais efetivo quando o pH é igual ao pKa, quando essas concentrações elas são iguais, né? E essa razão de uma solução tampão resistir à mudança de pH se dá aos íons hidroxônio ou hidroxila, que quando adicionados reagem com espécies básicas e ácidas, originando um ácido fraco e uma base fraca. E por fim, para entender o conceito, né, é preciso ter conhecimento dos conceitos de ácido e base de Bronsted e Lowry. Esse foi o nosso trabalho. A gente fez ele baseado no artigo, né, do conceito de solução tampão da revista Química Nova Escola. E é isso, muito obrigada pela atenção. Eu acho que deu, né? Vamos ver. Deixa eu repetir.